Meus amados irmãos, vamos estar estudando a nossa Parashá Hayé Sara, que vai de Gênesis 23, do capítulo 1 ao capítulo 25, até o capítulo 25, verso 18. O tema principal é a morte de Sara. Os temas principais, a morte de Sara. Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para Isaque. O encontro de Rebeca com Isaque. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela, os descendentes de Ismael. Até aqui. Então, hoje eu vou estar centrada na Parashá Hayé Sara, a vida de Sara. Vou estar centrada nesse tema. Vamos fazer uma oração para começar nossa Parashá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, eterno Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Senhor, que o Senhor venha estar presente nesse estudo de hoje, que o Senhor venha iluminar os corações, repreende toda a fúria do inimigo contra a nossa vida. Em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, eu entrego esse estudo hoje em tuas mãos. Que não seja a minha boca, mas que seja a tua. Amém. A Parashá Hayé, a vida de Sara. Gênesis 21, do 25, capítulo 21, capítulo 23, verso 1, até o capítulo 25, verso 18. Vou estar abarcando o primeiro versículo que diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos, e foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba e Hebron, na terra dos cananeus, e veio Abraão a lamentar-se e chorar por Sara. Na Parashá, as vidas de Sara. Em hebraico se diz as vidas de Sara. O legado da fé e a continuidade da aliança. A instrução, a Parashá Hayé Sara, como as vidas de Sara. Começa narrando sua morte, mas o seu título declara vida. Esse contraste revela um ensinamento profundo. Segundo as Escrituras, a verdadeira vida não termina com a morte física, mas permanece com o legado da fé, a obediência e a esperança que deixamos para trás. Sara, esposa, companheira da aliança, representa uma mulher que vive com um propósito eterno. Abraão, movido por essa certeza, assegura a continuidade da aliança, para garantir um lugar de sepultamento na terra prometida, para buscar uma esposa para seu filho Isaque, reafirmando a promessa do Eterno não morre com aquele que os recebe. Esse comentário do versículo por versículo desenvolve a partir da expectativa da raiz hebraica, da fé messiânica, confirmado que Yeshua, o Messias, e a Torá permanece o guia perfeito para a vida. Cada cena nesta Parashá ilustra a ação providencial de Elohim, a fé herdada, a obediência que transcende geração e a promessa que encontra em seu cumprimento no Messias, do sepultamento de Sara ao encontro de Isaque e Rebeca. A redenção. Viver em aliança com o Eterno é transcender a morte. A fé semeada em vida torna-se uma semente que floresce na geração que escolhe trilhar e caminhar com fidelidade do amor e na verdade. A vida que deixa marca. A morte e o legado de Sara. Plenitude espiritual de Sara. Sara viveu 127 anos. Assim foram os anos da vida de Sara. O versículo começa com a expressão Hayé,
Hashei Sara, que significa literalmente as vidas de Sara, no hebraico. O texto não diz vida, mas vidas, no plural, o que reflete uma profunda visão hebraica. A existência do justo não se limita a um único estágio, mas tem continuidade em diferentes dimensões. A física, a espiritual e a eterna. O eterno, o termo Hashei vem de Shah, de Rai. O termo Haye vem de Rai, vida. Uma raiz associada à vitalidade, ao movimento e ao propósito divino. Sara viveu 127 anos, um número que na mentalidade hebraica não é mencionado para destacar longevidade, mas sim a plenitude. Cada ano representa uma etapa concluída na obediência e na fé. Sua vida não foi perfeita, mas foi completa. Ela acompanhou Abraão no êxito de Ur dos Caldeus. Suportou provações, guardou a promessa e o testemunho, e testemunhou o cumprimento do nascimento do seu filho Isaque. Abraão registra a sua morte chamado de vida. Porque quem caminha em fidelidade, a aliança com Deus jamais morre espiritualmente. Assim como o Messias disse, quem vive e crê em mim jamais morrerá. João capítulo 11, verso 26. Sara continua a viver na memória da aliança e na linhagem que leva ao Redentor. 100 anos, 20 anos e 7 anos. A estrutura 100, 20 anos e 7 anos. Não é uma forma casual ou repetitiva do hebraico. Está carregada de profundo significado espiritual. De acordo com a escritura, o estilo literário do hebraico antigo, essa tríplice divisão a vida de Sara é marcada por fases distintas, cada uma com as suas próprias características espiritual, morais e emocionais. A Torá registra não apenas um período biológico da sua existência, mas também a dimensão espiritual que a definira como uma mulher de fé e obediência ao propósito do Eterno. O texto declara: e os anos da vida de Sara foram 100 anos, 20 anos e 7 anos. O hebraico repete Shaná, Shani, ano e anos, após cada número, o que é incomum. Normalmente bastaria dizer 127 anos, mas aqui a Torá usa uma expressão intencionalmente fragmentada para mostrar que cada período tinha o seu próprio valor, propósito e plenitude. Não foi uma vida alinear, mas 3 estágios completos, cada um com sua própria vida, aos olhos de Elohim. 100 anos, maturidade e plenitude espiritual. O número 100, Meah, no simbolismo hebraico, implica totalidade, perfeição e plenitude. Nesta etapa final, Sara havia alcançado a plenitude da sua fé. Sua maturidade não dependia dos anos vividos, mas da fidelidade aprendida e das provações. Sara acreditou quando tudo parecia impossível. E essa fé foi reconhecida nas Escrituras. Pela fé, Sara, que era estéril, pôde conceber, porque considerou fiel aquele que havia prometido. Hebreus 11, verso 11. A maturidade espiritual de Sara consistia em ter aprendido
que a fidelidade do Eterno é mais firme do que qualquer circunstância. Ela havia alcançado a serenidade de quem confia plenamente nas promessas divinas. 20 anos, juventude e beleza interior. O número 20, Asrim, está associado na cultura hebraica ao vigor, à força e à responsabilidade. Aos 20 anos, considera-se que uma pessoa havia atingido a maturidade física e estava pronta para servir. Números, capítulo 1, verso 3. Um soldado, quando ia para a guerra, era escolhido aos 20 anos, para casar também. Sara foi descrita como uma mulher de grande beleza, mas o texto sugere algo mais profundo. Mesmo em sua maturidade, ela conservava a pureza, o entusiasmo e a vitalidade. A espiritualidade da sua juventude, sua beleza não era superficial, mas o reflexo de um coração consagrado ao Eterno. Renova a tua juventude como a águia. Salmo 103, verso 5. Sua fé é a alegria no Criador. Era a verdadeira fonte de sua juventude. 7 anos, inocência, plenitude da alma. O número 7, Shevá, simboliza a perfeição espiritual, a plenitude divina. Representa a pureza e a integridade da alma em seu estado original diante de Elohim. Sara, embora fosse uma mulher de autoridade e visão profética, pois Elohim disse a Abraão: escuta a voz de Sara. Gênesis 21, verso 12. Manteve um coração simples em duplicidade. Sara manteve um coração simples, sem duplicidade ou orgulho. Sua sabedoria não afastou da humildade, mas tornou-se ainda mais sensível à voz do Espírito. Nela, força e ternura, obediência, intuição profética coexistia. A mensagem oculta uma vida plena em 3 dimensões. Ao dizer 100 anos, 20 anos e 7 anos, a Torá ensina que cada fase da vida de Sara teve a sua própria plenitude. Aos 7 anos, ela viveu com pureza e inocência. Aos 20, com a beleza interior, serviço e vitalidade. Aos 100, com sabedoria. Aos 100, com sabedoria. Desculpa, gente, é que estou de óculos e confundi. Com sabedoria, serenidade e fé madura. O final do versículo, Senei Hashe Sara, os anos da vida de Sara, enfatiza que todos esses anos foram vida real, não um tempo perdido. Em cada fase, Sara viveu para Deus, fazendo de cada momento uma expressão de fé e propósito. Uma vida plena não se mede pela sua duração, mas pela sua fidelidade em cada etapa. O crente maduro deve refletir a pureza da infância, a paixão da juventude, a sabedoria da velhice, tudo integrado em uma única vida consagrado ao Eterno. Quando cada fase da nossa existência é submetida à vontade do Eterno, nada se perde. A infância, a juventude e a maturidade se entrelaçam em uma história de propósito eterno, como a de Sara, cuja vida foi uma oferta contínua ao Eterno. As vidas de Sara, a expressão Hashei Shai, Haye Sara, as vidas de Sara, revela a sua existência, não é definitiva. Revela que a sua existência não é definida pelos anos que viveu, mas pela distinta dimensão espiritual que manifestou,
fé, obediência, discernimento, respeito e perseverança. Cada etapa da sua vida refletiu uma virtude diferente que tornou um exemplo de fidelidade à aliança. Fé que obedece ao chamado. Desde a juventude, Sara compartilhou o chamado de Abraão para deixar Ur dos caldeus, para abandonar a terra, para abandonar a família e a segurança. Embora a instrução tenha sido dada a Abraão, ela também respondeu com obediência. Sua partida envolveu renunciar ao passado para caminhar em rumo ao desconhecido, confiando na promessa do Eterno. Sua vida ensina que a fé não é passiva, mas uma decisão constante de seguir em frente com o Eterno, mesmo quando o destino não é visível. Ela saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8. Sara caminhou ao lado de Abraão, demonstrando que o chamado de Elohim sempre envolve toda a família. Não apenas o líder espiritual. Perseverança diante do impossível. Sara enfrentou uma das provações mais difíceis, a esterilidade. Contudo, ela jamais abandonou o propósito do Eterno. Ela esperou em Elohim, quando a natureza dizia ser impossível. Mas as Escrituras a honra dizendo, pela fé, Sara, que era estéril, pôde conceber, porque considerou fiel aquele que havia prometido a dar um filho. Hebreus 11, 11. Sua perseverança representa todo o crente que aprende a confiar nas promessas de Deus, do que nas circunstâncias. Primeiro devemos confiar nas promessas de Deus e não nas circunstâncias. A fé madura é aquela que permanece firme quando o milagre demora a chegar. Transformação do coração quando ouviu a promessa que teria um filho. Sara riu incrédula, mas esse riso de Sara se transformou em alegria e gratidão quando viu Isaque nascer. O que começou com dúvida terminou com louvor. Deus me fez rir Deus me fez rir e todos os que ouvem se riram comigo. Deus me fez rir e todos os que ouviram falar riram comigo. Gênesis 21, verso 6. A vida de Sara ensina que o Eterno pode transformar a incredulidade em testemunho. Sua história mostra que os erros não definem o crente, que o que define é a sua disposição de ser transformado por Deus. Respeito e submissão com discernimento. O apóstolo Pedro apresenta como um modelo de honra conjugal. Assim, Sara obedeceu a Abraão, chamando de Senhor. 1 de Pedro 3, verso 6. Seu respeito não era submissão cega, mas uma compreensão da ordenança divina. Sara reconheceu a autoridade espiritual de Abraão porque discerniu o propósito do Eterno nele. Sua obediência não anulou o seu discernimento, pelo contrário, afirmou, quando discerniu que Ismael ameaçava o propósito divino. Elohim validou o seu julgamento dizendo, escute a voz de Sara em tudo o que ela te disser. Gênesis 21, verso 12. Sua percepção espiritual foi guiada pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, mostrando que o discernimento nasce da comunhão com Elohim e não da emoção humana. A beleza interior nasce da comunhão com o Eterno e não da emoção humana. A beleza interior é sabedoria espiritual.
Sara era conhecida por sua beleza, mas o seu verdadeiro encanto residia em sua fé. A beleza exterior é passageira e a beleza interior permanece. A beleza de vocês não deve ser apenas exterior, mas sim a do interior, a do coração, de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor para Deus. 1 de Pedro 3, verso 3 e 4. Sua serenidade, humildade e confiança a tornaram um modelo de virtude. As Escrituras não a exaltam por sua aparência, mas por a sua fé. Confiança no Criador. Sara representa aquele que adorna a sua alma com fé inabalável e obediência genuína. A obediência genuína. O legado de uma vida íntegra. A vida de Sara foi uma escola de fé. Pureza na juventude, firmeza na maturidade, plenitude na velhice. Sua história ensina que o valor de uma vida não reside no número de anos, mas na fidelidade a Elohim. Ela viveu vidas porque em cada etapa refletiu uma faceta do seu relacionamento com o Criador. Seu exemplo continua a inspirar aquele que busca viver de acordo com a Torá, instrução e a fé em Yeshua. O cumprimento da aliança eterna. A vida de Sara ensina que a verdadeira plenitude reside em viver cada etapa fielmente ao propósito do Eterno. A infância simboliza a pureza, a juventude e a fé ativa, e a maturidade e a sabedoria espiritual. Aquele que, como Sara, submete à vontade de Deus, não envelhece em espírito. Sua fé floresce até o fim, deixando um legado eterno de confiança e obediência e esperança no Criador. O lamento de Abraão em Kiriat Arba. Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e Abraão veio a plantear por Sara e chorar por ela. Gênesis 23, verso 2. O texto nos leva a Kiriat Arba, um nome que significa cidade dos quatros. Mais tarde conhecia como Hebron, que significa comunhão ou união. Essa cidade possui um profundo significado espiritual que foi o primeiro lugar onde Abraão ergueu um altar ao Eterno. Gênesis 13, 18. Agora se torna um local onde ele se despede da sua esposa. O que começou com um altar de comunhão se transforma em uma terra de repouso. Até aqui fica a nossa paraxá, porque eu queria me centrar na primeira estrofe, a vida de Sara. Próximo ano, continuamos com o lamento de Abraão. Que o Eterno lhes bendiga, lhe guarda, que haja resplandecer o rosto sobre cada um. Que sejamos como Sara, uma mulher virtuosa que deixou tudo, deixou suas parentelas e seguiu a seu esposo Abraão. O chamado era só para Abraão? Não, era para toda a família. Para toda a família da terra. Através de Abraão, nosso pai. Quando aceitamos a Yeshua em nossas vidas, fomos enxertados na videira. Então, somos o povo escolhido. Você pode não ter nenhuma gota de sangue de um hebreu, mas se você aceitou a Yeshua como seu salvador, você é filho de Abraão, herdeiro dessa promessa. Então que o Eterno lhes bendiga, lhe guarde, que haja resplandecer o rosto sobre cada um e lhe coloque paz. Até a próxima, para achar o próximo ano. Shalom, shalom.